Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do Conversas Coop Podcast, um podcast da Cicobi Centro, cooperativa de crédito aqui de Ji-Paraná. E hoje nós estamos reunidos aqui para falar de um assunto bem gostoso, que envolve aí chocolate, envolve cacau, envolve a gente conhecer um pouco mais dessa cultura e de como que o estado de Rondônia está se relacionando com ela. E para a gente falar sobre o assunto hoje, nós temos uma convidada especial, a Diane Franco, que veio aqui hoje representando a Cacau Auron e também seu empreendimento, né, nessa área. E, Diane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fica à vontade aí para fazer as suas primeiras palavras. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, Edgar. É um prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos a esse episódio, que vai ser um momento muito gostoso para a gente falar sobre coisas incríveis que Rondônia vem desenvolvendo na cadeia do cacau, do chocolate. Nós temos aí projetos grandiosos acontecendo dentro da nossa terra. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E com certeza vai ter muita coisa gostosa, assim como o chocolate também, que traz muito orgulho para a gente que é de Rondônia. Bom, legal. E eu acho que é um bom gancho para a gente começar, inclusive. Diane, você é agrônoma, formada aqui na terra, né? Eu acho que antes da gente entrar de fato no mercado rondoniense, eu queria saber como é que a Diane entrou nesse segmento do cacau. Até porque eu sei que há muitos e muitos anos atrás Rondônia foi um grande produtor. Passamos por um período aí de estiagem, vamos colocar assim, e hoje a gente vem ganhando cada vez mais notoriedade, não só aqui na região, mas até no Brasil. Como é que a Diane caiu nesse segmento, assim? Como é que você se identificou, se encontrou e seguiu como chocolateira? Então, quando eu falo que eu sou formada em agronomia, as pessoas acham um pouco diferente, né? Mas como assim? Você faz chocolate e é graduada em agronomia, não em gastronomia ou algo parecido? Mas quando eu estava dentro da faculdade, eu fiz um estágio na CEPLAC, né? Que é um órgão que trabalha fortemente o cacau. E eu gostava muito de nutrição, gostava muito de confeitaria. E depois que eu peguei o diploma, eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço com esse diploma aqui? Como é que eu vou juntar tudo que eu gosto, que são coisas que parecem ser tão distintas, em uma coisa só? Então, eu lembrei, lá no estágio, eu percebi que o chocolate poderia ser muito diferente e melhor do que o que eu conhecia como chocolate. E foi nesse momento que eu decidi fazer uma pós-graduação em chocolataria. Então, eu iniciei a pós-graduação em chocolataria, fui para o Rio Grande do Sul, em Canela, fazer uma pós-graduação lá. Depois eu fui para o Pará, ali numa região próxima a Belém, fazer um estágio numa fábrica de chocolate Bean to Bar e trouxe todos esses conhecimentos, toda essa bagagem para Rondônia. E como que eu alinho isso, né? Para eu fazer um bom chocolate, eu preciso de um bom cacau. Então, esse conhecimento agronômico, que eu não dou consultoria agronômica, mas me permite ter um relacionamento com o produtor diferenciado. Então, para eu fazer um bom chocolate, eu preciso de um bom cacau. E para eu ter um bom cacau, eu preciso ter um produtor que esteja engajado na produção de cacau de qualidade. Quando eu comecei a fazer chocolate, quando eu estava estudando lá em Canela ainda, eu ficava um pouco incomodada, porque todos os professores falavam da Bahia, do Pará, do Espírito Santo, mas ninguém falava de Rondônia. E eu, mas caramba, lá tem cacau, né? Por que ninguém está falando? Então, porque aqui o processo de produção de cacau fino era muito inicial ainda, lá em 2019, 2020. Eu conheci 2 produtores que faziam cacau de qualidade, a Roseni, de Jaru, e o André Vicente, de Nova União. Eles são pioneiros na produção de cacau fino. Hoje já existem vários, graças a muito incentivo que vem acontecendo, né? Muitas outras marcas de chocolate estão acontecendo aqui dentro do estado também. Então, no início foi muito isso, querer fazer algo diferente, querer fazer algo que eu me identificasse em todos os processos. E aí surgiu a Franco Cacau e tive muita sorte de que, junto com isso, também estava surgindo um fortalecimento em toda a cadeia de cacau no estado de Rondônia. E aí vem muita história para ser contada. Não, excelente. Inclusive, você falando, Jane, eu fico observando assim, nós temos características distintas das pessoas que participam dessa cadeia do cacau. Tá? Eu acho que não só em Rondônia, possivelmente aqui, no mundo inteiro. Mas deu para dar uma palhinha aí, né, do que nos espera pela frente nesse bate-papo. Você fez um comentário, né, você falou uma frase que é Bean to Bar.
Então, é um termo em inglês. Explica para nós, por favor, o que esse termo significa. E me parece que tem também uma outra característica de produção, que é também a pessoa que planta, né? Fala para nós um pouco sobre isso, Gianni. Sim, existe o bean to bar e o tree to bar. O bean to bar, traduzindo literalmente, é da amêndoa à barra, tree to bar, da árvore à barra. Mas Então é a tradução literal do inglês ali. É, Entendi. a tradução literal, mas a gente não se limita a isso, viu? O movimento Bean to Bar, ele começa, o nome é em inglês porque começa nos Estados Unidos com consumidores de chocolate que percebem que o chocolate das prateleiras dos supermercados não estão mais com aquela qualidade que eles gostariam de consumir. Então, eles vão atrás de entender como que se faz chocolate, de conhecer regiões produtoras de cacau, porque uma curiosidade também é que os países produtores de chocolate não são produtores de cacau, né? Os que produzem maior volume geralmente compram de países produtores de cacau. E aí eles começam a conhecer toda essa cadeia e fazer chocolate em casa, com equipamentos extremamente caseiros, assim, e descascando na mão, de uma forma completamente caseira. E lá o movimento vai crescendo, as primeiras fábricas de bean to bar vão começando a aparecer, e esse movimento chega no Brasil, principalmente na Bahia, que é uma região ali que sofreu muito na época da vassoura de bruxa, né? Ali é a região de Ilhéus. Então começa a abrir muitas marcas tree to bar lá, que são os produtores de cacau que decidem verticalizar a produção para torná-la mais viável. Então, o movimento vem ganhando destaque, as pessoas começam a conhecer. E o legal desse movimento, porque ele é uma filosofia, ele é uma maneira diferente de fazer chocolate. Ele vem do consumidor. Ele não é um produto que a indústria está jogando no mercado. É o consumidor dizendo, eu quero comer esse tipo de produto com transparência, com saudabilidade, com um processo cuidadoso desde o início, desde lá na produção do cacau, lá na colheita desse cacau, o chocolateiro com a sensibilidade de identificar as principais características positivas desse cacau e transformá-lo em um chocolate que destaca tudo isso. Então, é um processo completamente invertido em relação ao que a grande indústria faz. Porque a grande indústria ela precisa de volume, essa é uma necessidade dela. O Bean to Bar trabalha microlotes. Então, ele consegue ter um controle de qualidade muito mais apurado. Então, nessa linha, obviamente que a gente não vai entrar no mérito de cada produto que está lá na prateleira do mercado, mas é importante a gente saber a diferença de cada um deles. Qual que é o percentual de cacau dentro de um produto para que aquilo seja considerado, por exemplo, chocolate? Existe esse percentual? Existe. A legislação brasileira ela pede que seja 25% de sólidos de cacau. Esse sólido de cacau pode ser cacau em pó, que é aquele que foi retirado da manteiga, pode ser amêndoas de cacau, que é ele integral, né, com o pó e a manteiga junto. Pode ser de vários formatos, 25% de sólidos no mínimo. É um percentual muito pequeno, né, Edgar? Imagina você vai fazer um omelete na tua casa, você vai colocar 25% de ovos e o restante de outros ingredientes? Problema. De fato, nunca pensei por esse lado, faz sentido. Exatamente. O chocolate, o ingrediente principal é o cacau. Por isso até que, né, um dos motivos que a gente, né, consumidor no geral, tem mania de achar que o chocolate europeu é melhor. Sim. Mas lá a legislação é mais rigorosa. Lá é 35% de cacau. Então você sente mais o sabor do cacau. O Bean to Bar, ele procura valorizar as características do cacau. Então, ele não vai ter um cacau com um chocolate com um teor tão baixo de cacau. Vai estar ali o mínimo que eu já encontrei Bean to Bar, 35%, geralmente é um branco. Então, não vai ter uma porcentagem muito baixa. Outro diferencial não só a porcentagem do cacau. Isso diz um pouco sobre a qualidade desse chocolate, mas não muito. Fundamental, lista de ingredientes. O Bean to Bar de verdade, ele não utiliza gorduras substitutas da manteiga de cacau, então não vai ter óleo de palma, não vai ter gordura hidrogenada, não vai ter outras gorduras que substituem a manteiga. A manteiga de cacau é um ingrediente nobre. É ela que dá a característica, aquela sensação gostosa do chocolate, que ele derrete na boca, que espalha os sabores. Isso vem da manteiga de cacau. Quando é aquele chocolate que fica aquela sensação, serosidade na boca, geralmente é uma gordura hidrogenada que faz isso. Entendi. A temperatura de derretimento modifica. Então, só para a gente contextualizar para quem está nos ouvindo. Se eu pego uma barra
e ela tá lá que é 50% cacau. Então, definitivamente, 50% daquele produto é pó de cacau, é cacau em pó, e os outros 50%, quais são os ingredientes? Depende Olha, de empresa para empresa. depende da empresa. Por exemplo, um chocolate Bean to Bar 50% cacau. Significa que a cada 100 gramas de chocolate, 50 gramas é cacau. Esse cacau ele vai estar de sua maneira integral, que é o nibs de Entendi. cacau, sua forma mais pura. Ou talvez vai ter nibs mais manteiga de cacau, que a manteiga de cacau é um ingrediente nobre e que também vem do próprio cacau. Tá? É o que compõe esses 50%. Os outros 50%, no Bean to Bar, geralmente vai ser ou açúcar ou leite, pode ter as duas coisas, né? Geralmente chocolate vai ter o açúcar. E algumas situações vai ter a lecitina, que é um emulsificante natural. Tá? Então, os ingredientes do Bean to Bar: cacau, leite, manteiga de cacau, açúcar e lecitina. Mais do que isso é desnecessário. Entendi. Você pode ter, por exemplo, a castanha do Brasil, mas aí não é ingrediente do chocolate. É uma inclusão que está sendo colocada ali. Mas não vai ter aromatizante, não vai ter óleo de palma, não vai ter gordura hidrogenada, não vai ter corante artificial, nada dessas coisas. Se for um chocolate da indústria, os outros 50% vai ser qualquer coisa. Sabe Deus o que colocaram na fórmula ali. Aí vem vários nomes diferentes que às vezes a gente nem Entendi. sabe o que significa, né? Que legal. Eu acho que mais do que, né, obviamente, a gente valorizar os empreendimentos daqui de Rondônia, valorizar o trabalho da Cacauron, e a gente vai falar um pouco mais dessa importante associação aqui no estado, é a gente entender um pouco mais também do produto e isso ir contribuindo para o aumento de consciência nutricional nosso, que tanto é importante para outros produtos, para outros alimentos, mas a gente sabe que o chocolate é um querido, né, da grande maior parte dos brasileiros. Então, percebam o contexto que a gente está trazendo. Estamos falando de Rondônia, estamos falando de região norte, estamos falando de produtos produzidos aqui com matéria-prima da nossa região. E falando em matéria-prima, a qualidade dessa matéria-prima, já que nós temos o Bean to Bar, é o teu caso na Franco Cacau, né? Você compra então as amêndoas, processa e faz o chocolate, empacota e vende ele. E nós temos o processo do Tree to Bar, que seria a pessoa que também planta, que colhe, que produz e que faz o seu próprio chocolate. Tá, então, nas duas metodologias, nos dois movimentos, é indissociável ter uma amêndoa de qualidade. E aí eu te pergunto, Jane, o que faz Rondônia ter uma amêndoa boa como tem? Até porque tem amêndoas premiadas aqui no nosso estado. E a gente olha para outros estados, como você falou, Bahia, Pará, Espírito Santo, que já são mais tradicionais, né? Estão num volume de produção muito maior. Você vê outros países que são os maiores produtores. O que Rondônia tem de diferencial e o que a Cacauron tem feito para estimular uma produção de qualidade dessas amêndoas e produzir um chocolate de qualidade aqui em Rondônia? Então, o cacau, ele assim como o vinho, as uvas, ele tem terroir. Então, nós temos o terroir de Rondônia, nós temos as características próprias da nossa região, que inclusive tem trazido muitas premiações em concursos nacionais de qualidade de cacau. Então, a gente tem as nossas condições climáticas, altitude, sistemas de chuva e sol e, principalmente, a vontade do nosso produtor em fazer qualidade. Hoje, Rondônia se destaca em qualidade e você não consegue fazer um cacau de qualidade aleatoriamente. Você precisa de pessoas engajadas com isso. A Cacauron, ela vem muito com isso também, trazendo oportunidades para os produtores, trazendo conhecimento, trazendo esse crescimento coletivo, porque uma andorinha só não faz verão, né? Sim, com certeza. Gente quer. Rondônia dificilmente vai ser o maior produtor de cacau. O nosso território é pequeno, mas a gente pode ser o melhor. E a gente tem sido. A gente tem subido no pódio todos os anos, recebendo premiações no concurso de qualidade de cacau. E isso é fundamental. Rondônia já ganhou o concurso de qualidade de cacau com a melhor amêndoa, categoria varietal, com uma variedade que era considerada de baixa qualidade. Uma variedade que Bahia não faz, que Pará não faz para participar de concurso, né? Claro que faz pelo volume, por outras razões. Mas concurso, os chocolateiros evitavam aquela variedade. Rondônia foi lá e ganhou. Com o seu Deuclides, de Jaru,
Que legal. Ganhou a premiação 2 anos seguidos. Depois Rondônia ganhou também com o seu Mauro de Buritis. Hoje, 2º lugar e 3º lugar, categorias diferentes, é do seu Mauro, nível nacional. Você está falando de o melhor cacau do Brasil. Do Brasil. São 2 categorias, varietal e mistura. Seu legal. Mauro ganhou nas 2 categorias ano passado. Outra premiação foi o Robson de Nova União, que ficou em primeiro lugar, no mesmo ano que o seu Euclides ficou em primeiro lugar no varietal, o Robson ficou em primeiro lugar na categoria mistura. A mistura é quando você não tem uma genética específica daquele cacau. O Robson é interessante que ele tem uma lavoura pequenininha, ali 150 pés de cacau, seminal, antigo, fez qualidade, que ganhou o estadual e ganhou o nacional. Que legal. Hoje ele está aumentando a lavoura, com certeza, para participar de mais Sim. concursos e investir na cacauicultura que está dando resultado. Então, Rondônia tem um diferencial de terroir, Rondônia tem um diferencial... Desculpa te interromper, mas olha o que chegou aqui para nós aqui. Importante até você já ir falando dessas variedades e comentar um pouco do que a amêndoa vira em termos de produto, né? Obrigado, time que está aqui apoiando a gente. Obrigada, gente. Então, isso aqui são exemplos dos chocolates que a gente faz lá na fábrica. E a gente estava falando sobre produtor, terroir, tudo isso. Perfeito. E a gente valoriza muito o produto daqui de Rondônia. Ô Jane, e assim, a gente tem uma produção superavitária em Rondônia de amêndoas? Ou tudo que se produz fica aqui, ou a gente está mandando para fora do estado, para fora do país? Como é que está essa balança aí? A gente está mandando para as grandes indústrias, principalmente. Né? Nós temos compradores de grandes moageiras presentes no estado que compram esse cacau para fazer os chocolates comerciais mesmo. Né? A produção de cacau fino, ela iniciou há pouco tempo, mas desde que iniciou, Rondônia já está ganhando premiação de nível nacional e os prêmios de nível estadual chegam com notas iguais ou superiores do nacional. Que legal. Então, Rondônia tem se destacado. E tem uma crescente também na produção de chocolates dentro do estado. Hoje nós já temos mais de 11 marcas de chocolates dentro de Rondônia. 11 delas são associadas da Cacauron. Então, todo esse destaque, né? Muito bom. Então, esse é um chocolate, né, a título de exemplo, por coincidência, aqui não é uma bela coincidência, é um chocolate lá da sua fábrica, né, da Franco Cacau. Ele tem todo o descritivo na embalagem e eu percebi, Gianni, que tem uns selos, né, inclusive um selo que se chama Rondônia Cacau. Comenta um pouco, por favor, desse selo para nós. Qual que é a participação da Cacauron, outros parceiros que a gente tem envolvido nisso daqui? Até porque, pessoal, a gente estava conversando um pouco antes aqui de iniciar, né, as gravações, de que é muito comum, às vezes, as pessoas viajarem, visitarem os locais, e aí passa lá qual que é o presente clássico de uma praia, às vezes até no exterior alguma coisa, são as feirinhas que tem estátuas, chaveiros, camisetas e uma série de coisas, né? Eu passei por tal lugar, um chaveiro com o nome do lugar, alguma coisa nesse sentido. Talvez uns destinos mais nobres aí, né? Tem uma comida nobre, que no nosso Minas Gerais tem os doces e outras coisas. Mas quando a gente olha para Rondônia, tem um movimento muito forte, que eu acredito que está interligado com esse selo aqui, e eu gostaria que tu falasse um pouco, é que, de fato, a gente ter a oportunidade de criar uma identidade para Rondônia, que o cacau seja não só esse item do presente, né? Mas o item que representa uma qualidade muito grande para quem está aqui em Rondônia e para quem vem visitar e quer levar uma lembrança nossa. Comenta para nós, o que é Rondônia Cacau que está aqui printado atrás dessa embalagem? Olha, Rondônia Cacau é um orgulho muito grande para a Cacauron, para os parceiros da Cacauron, para quem produz cacau e chocolate em Rondônia. É a nossa indicação de procedência. Isso significa que nós conseguimos registrar junto ao INPI que o nosso cacau ele tem um diferencial. Ele não é igual ao cacau de outras regiões do país. Ele tem características sensoriais, características de saber fazer, características químicas, físicas, que são diferentes de outros cacaus.
Então, esse selo, ele mostra que Rondônia está se destacando, que Rondônia está sendo reconhecido de forma nacional o seu diferencial na produção de cacau. E, junto com isso, a gente leva também a produção do chocolate, né? Esse selo foi conquistado. A Cacauron é quem é a guardiã, né? Quem regulamenta, mas a gente teve uma parceria muito forte com o Sebrae, várias consultorias, muito trabalho para a gente conseguir conquistar esse selo. E hoje os associados da Cacauron têm uma cartilha que precisa ser seguida de qualidade desse cacau. A gente está implementando dentro da associação também um sistema de rastreabilidade para que a gente possa, o cacau que tiver esse selo, Rondônia Cacau, ser uma garantia de qualidade. Cacaus laudados, com um percentual de amêndoas bem fermentadas interessante para fazer um bom chocolate, com características sensoriais interessantes. Então, e esse selo, na verdade, ele caracteriza a qualidade do cacau de Rondônia, certifica tudo isso, né? Feito através com a guarda da Cacauron, né? Sob o guarda-chuva da Cacauron e de todos os parceiros que estão apoiando a associação. Não, e é legal que a gente está falando aqui, né? Cacauron, e eu acho que é importante contextualizar isso, né? É uma associação, né, que está presente aqui no estado de Rondônia. Ela é uma associação onde nós temos produtores, ou seja, são pessoas, né, que plantam a planta do cacau, e nós temos também chocolateiros. E aí outros parceiros, como o Sebrae, né, e outras instituições. Mas percebam, pessoal, nós estamos falando de um movimento do cacau em Rondônia que ele nasce de uma maneira organizada e ele vem ganhando cada vez mais força para se tornar cada vez mais organizado e eu acho que passar uma credencial cada vez maior para as pessoas, né, que querem conhecer e querem consumir o produto. Ô Jane, onde que eu encontro desses chocolates para comprar? Até porque hoje na Cacauron eu estou falando de quantos associados que produzem chocolate, aproximadamente. Você lembra de cabeça? São 11 marcas. 11 marcas de Rondônia. Exatamente. E onde que a gente acha essas marcas? Quem está assistindo a gente fala assim, eu quero encontrar onde que eu consigo comprar desses chocolates aí. A pessoa pode nos encontrar no Instagram. A Cacauron tem um Instagram, Cacauron mesmo, pode pesquisar lá. Lá vai ter posts de todas as marcas, posts colaborativos, então a pessoa pode encontrar cada marca. Tem marcas de chocolate em Cacoal, em Ji-Paraná, em Presidente Médici, em Ouro Preto, em Jaru. Então, assim, em Cacaulândia. Eu não vou citar todas, porque senão eu vou esquecer de alguma depois, aí eu vou ter que me acertar com as pessoas, né? Mas são várias marcas de qualidade, fazendo sob essa mesma perspectiva de produção de chocolate bean to bar, tree to bar, e com o selo Rondônia Cacau, que é esse selo que garante a qualidade do cacau sendo utilizado nessa barra de chocolate. Perfeito. Então, né, para quem tem a intenção, ficou muito claro aqui. Vai para as redes sociais, pesquisa Cacauron e dali a gente consegue encontrar todas as marcas, falar com essas pessoas e achar, né, centros de distribuição, lojas que vendem eventualmente nessas cidades. Muito bom, Jane, muito bom. Você falou que é uma indicação de procedência. Isso tem semelhança, por exemplo, com aquelas denominações de origem, indicação geográfica do vinho, né, das uvas? Ou como é que é o processo disso? Isso aqui é o equivalente ou tem mais coisa ainda que a Cacauron, junto com o Sebrae e outros parceiros, ela vai continuar buscando isso daqui para frente? Isso, agora a gente continua, né? A indicação de procedência já é uma conquista, mas outros selos tendem a vir com o esforço coletivo de quem está produzindo cacau e chocolate em Rondônia. É um reconhecimento do nosso diferencial de saber fazer aqui no nosso estado, mas a gente pode crescer isso muito mais e ir para uma indicação geográfica, né? Ir para questões mais aprofundadas, mas isso já carrega uma bandeira muito forte do nosso estado. Inclusive, a nossa indicação de procedência abrange todo o estado de Rondônia, porque entendeu-se que Rondônia tem um diferencial como um todo na produção de cacau.
né? Então, a gente, geralmente, são regiões muito específicas de um estado, ou uma cidade muito específica que recebe o selo. Em Rondônia, a gente conseguiu trazer o selo para o estado inteiro por perceber esse potencial que o estado tem. E hoje o cacau é um investimento de potencial gigantesco, né? E principalmente o cacau em Rondônia. É algo que só tende a crescer e melhorar e ser destaque cada vez mais. Sabe, Jane, a gente conversando, né, e a gente vê que, de fato, nós temos um produto de qualidade. Nós estamos falando de um cacau de qualidade, um chocolate de qualidade. Quando a gente olha para uma cultura que, às vezes, anda muito junto com o cacau, que é o próprio café, a gente vê também que existe um trabalho de organização muito forte sendo feito com o café de Rondônia. Se não me falha a memória, é Matas de Rondônia, a denominação, né, de origem, né, a indicação de procedência. E nós, rondonienses, né, nós do norte, nós temos que, eu acho que aprender, a gente tem que se permitir a consumir os produtos que são daqui. Né? É muito fácil a gente ir para outros estados, para outros países e, né, consumir um produto lá e receber, às vezes, a fala da pessoa que está lá nos apresentando. Oh, esse aqui é o melhor chocolate, o melhor café, o melhor cacau desta região. Mas perceba, nós moramos num lugar extremamente peculiar que tem nos conferido notas nacionais, prêmios nacionais de melhor cacau do Brasil. Então, nós não estamos aqui chovendo no molhado ou tentando falar bem de um produto ruim. Não se trata disso, né? É algo muito bom. A Jane, eu acho que ela falou com muita maestria aqui do terroir, né? E aí, da mesma forma que a gente tem nas uvas, nos vinhos, né, e outros produtos, outros alimentos, que é a característica do solo, da temperatura, da altitude, de todas as condições climáticas, né, que fazem o que nós temos. Então, significa dizer que, possivelmente, o cacau que tem em Rondônia não vai existir igual em nenhum outro lugar do mundo, mesmo que leve uma mudinha daqui e plante em outro lugar, né? Exatamente. Cada região tem sua característica. Os micro-organismos que estão naquela propriedade que vai ser feita a fermentação vai trazer uma característica diferente de outra. Então, mesmo que você tenha o mesmo cacau colhido na mesma fazenda, mas se você fermentar em lugares diferentes, o resultado vai ser diferente. Então, é uma característica própria. Eu digo que o cacau ele tem características sensoriais de aroma e sabor a cada lote, não é nem a cada safra, é a cada lote. Então, a gente tem produtores que estão realmente produzindo no detalhe, no refinamento. E isso tem trazido esse destaque para a Rondônia. Não sou eu que estou falando, não é o Edgar, não é a Cacauron. São profissionais degustadores de cacau, são centros de inovação, são pessoas que dedicam a vida a estudar as características sensoriais que estão trazendo essas premiações para a Rondônia. Quando você vai para um concurso de nível nacional, são pessoas preparadas, é uma equipe preparada que degusta às cegas. Então, vem esses resultados para o nosso estado, assim como vem premiações para os outros estados também. Mas a gente se orgulha muito porque Rondônia já entrou ganhando premiação e nunca mais saiu do pódio, né? O que é uma alegria muito grande. Inclusive, uma conquista que Rondônia conseguiu recentemente foi, graças a todo esse destaque, todo esse empenho que vem sido feito e toda essa organização que é a cadeia do cacau dentro do estado de Rondônia, nós conseguimos chamar a atenção e ter o prazer de receber o concurso nacional aqui em Rondônia. Olha só. Este ano. Este é 2025? Vai acontecer ali em Cacoal. Que show! Em dezembro. Vai acontecer a cerimônia de premiação do melhor cacau do Brasil aqui no estado de Rondônia. Até então, nós tínhamos o Concacau, que acontecia todos os anos, que é de nível estadual, mas, como eu já disse, as nossas notas estaduais são excelentíssimas, e agora vai vir o nacional, que sempre acontecia ou na Bahia ou no Pará. Agora ele passa a ser itinerante, e o primeiro estado que vai ser agraciado com a presença, a realização desse evento é Rondônia. Nossa, que presente, hein? Maravilhoso, né? Um reconhecimento, é um prazer muito grande receber esse concurso aqui dentro do nosso estado. Então já fica aí o convite para todo mundo, vamos respirar cacau, chocolate, vamos valorizar e ter orgulho de algo que está sendo um destaque tão grande, de algo tão bom e tão puro que a gente tem na nossa terra. Bom, então, assim, para os mais céticos que não estavam acreditando muito no que a gente estava falando aqui, vão poder conferir
com seus próprios olhos que o concurso nacional vai acontecer em Rondônia. Então, Cacoal está pertinho, no centro do estado, aí, acessível para todo mundo, provavelmente, que nos acompanha. Que legal. Então, dezembro, concurso nacional em Cacoal. Possivelmente mais informações vão vir ao longo do ano. Eu vou até queimar a largada aqui no Instagram da Cacauron, tá? Possivelmente. Eu acho que tem algumas justiças aqui, Jane, que a gente não comentou no início, mas que faz muito sentido a gente comentar. Né? Quando a gente conversava um pouco na época quem que a gente chama para falar no mês próximo à Rondônia Rural Show, que é um evento grandiosíssimo do agronegócio aqui em Rondônia. E a Cicobi Centro, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa parceria com a Cacauron, né, na pessoa do presidente Estevam. E aí a gente estava conversando e a Jane de pronto se colocou à disposição. A Jane hoje está na condição de diretora de marketing da associação, né? Além de toda essa retaguarda acadêmica, técnica, prática como empreendedora. Então, percebam a riqueza do que nós estamos colocando aqui hoje para o público. Então, o que tem de vanguarda dentro do setor de cacau, de chocolate, dentro do estado de Rondônia acontecendo, é o que a gente está trazendo de novidade aqui hoje para todo mundo que está nos ouvindo. Muito bom. Jane, agora eu de verdade queria entender, né, como que é ser mulher empreendedora. A gente estava conversando que parte da sua família também participa dos seus empreendimentos e eu acho que, junto disso, quais histórias que você pode contar para nós de empreendedoras ou de mulheres que, de fato, têm feito a diferença dentro da cadeia produtiva do cacau, dentro desse ecossistema do chocolate aqui da nossa região? Nossa, são muitas histórias, hein? É muita vivência. A gente tem a proximidade nas duas pontas, né? Com o produtor de cacau, com o consumidor de chocolate, e no meio o fabricante do chocolate, né? Empreender não é fácil, cada dia é um desafio, cada dia é uma superação. E eu comecei muito do começo, né? Vou começar do começo, parece um pleonasmo, mas foi muito do começo mesmo, não tinha nada. Eu tinha uma panela que gira, que é a que faz o chocolate, se chama Melanger, uma pedra de mármore e um ar-condicionado. E ali a gente começou e fomos ganhando espaço dentro do estado, sempre sendo muito rigorosos no nosso controle de qualidade, tudo isso. Hoje minha irmã me ajuda, né? Eu consegui convencer ela de estar dentro da fábrica comigo também, então acaba sendo meio que familiar. A gente também tem uma amiga que ajuda a gente lá na fábrica. Minha mãe, mês das mães chegando, mãe sendo mãe, né? Na época da Páscoa ela faz todos os paninhos que embrulham os nossos ovos de Páscoa. A gente não gosta muito de plástico. A gente evita ao máximo que pode. Então, os nossos ovos são embalados em tecido. E quem faz os tecidinhos é minha mãe. Então, assim, é uma agroindústria familiar, com presença predominante de mulheres. Eu falei, todos que estão dentro da fábrica são mulheres. Meu pai tem a participação muito importante também, que com a profissão dele, ele me cedeu um espaço para eu poder montar a fábrica. Sempre que quando eu preciso de um reparo, ele está ali. Meu pai é pedreiro e ele sempre está ali ajudando. Pai, eu preciso construir uma parede aqui. Sempre está ali fazendo e ajudando. E eu vou dedar aqui, tá? Tem uma curiosidade interessante. A família da Jane não veio da atividade rural. Na verdade, a família já estava estabelecida na cidade e a Jane é que falou, opa, vamos ir para o lado da agroindústria, né? Das atividades mais agroindustriais. E a gente vê que nem sempre é o movimento, né? Às vezes a gente vê o movimento do pessoal do rural vindo para a cidade e vice-versa. Né? Exatamente. E aí, como a gente não tem terra, a gente compra o cacau de quem tem a terra para produzir. E aí a gente conhece as histórias. E aí sai ali do meu núcleo de família, da minha empresa, que ainda é muito pequena, que ali predominantemente feminina, e vai para o campo conhecer outras histórias também, que lá a gente também encontra muitas mulheres fortes, muitas mulheres que trabalham no detalhe, que trabalham na delicadeza e que trazem essa qualidade para o produto delas. A gente tem uma coleção que se chama Ouro Cacau, que é onde a gente utiliza os mesmos lotes de cacau de Rondônia que foram premiados. E sempre a gente convida produtores que ganharam concurso para participar dessa coleção. Todos os anos nós temos uma produtora
participando da coleção. Então, tem a matriarca, Dona Maria, de Presidente Médici, que levou a família inteira para a cacauicultura. Ela já é uma senhora e os filhos já são adultos, os netos já estão se casando e todo mundo ali em volta do cacau também fazem chocolate. Tem mais uma... São várias Donas Marias. Tem mais uma Dona Maria, que foi a primeira Dona Maria que ganhou o concurso, que me disse assim com muita emoção, e eu fico sempre emocionada quando eu me lembro, que ela ajuda muito, né? São os dois, é o casal dentro da lavoura. Então, quando foi fazer a inscrição para o concurso, o marido dela falou: vai ser no seu nome, porque a gente precisa valorizar o trabalho da mulher no campo. E ela está lá mesmo, ela está lá todos os dias, com a mão na massa, colhendo, fermentando. Inclusive, o esposo dela e a técnica dela falou que a Dona Maria é fundamental, porque ela tem uma percepção sensorial muito importante para decidir os processos ali de fermentação, que tem tudo isso também, não é? Existem protocolos e existem características a serem atingidas e a serem evitadas. Então, essa sensibilidade que ela leva eleva a qualidade da produção. Tem a Dona Claudine, de Mirante da Serra, que essa, assim, toda vez que eu conto eu me emociono. A Dona Claudine, ela já vem com essa sensibilidade de mãe também para dentro da lavoura. Ela vai lá, ela ajuda em tudo. Ela ajuda a colher, ela ajuda a fazer os berços para plantar o cacau, ela ajuda em tudo. Mas lá no comecinho, quando eles plantaram cacau sem saber de nada sobre cacau, que acontece muito aqui em Rondônia, muitas vezes o produtor planta sem ter uma assistência técnica prévia. E acontecem coisas, né? Se você não sabe como aquela planta se comporta, você corre o risco de perder aquela planta. E foi o que começou a acontecer. As plantas começaram a secar, a morrerem. E a Dona Claudine, com aquele instinto materno, ela ia com o regador pé por pé. Regava planta por planta. Porque ela falava que ela sentia como se estivessem perdendo os filhos dela. Ela cuidava daquilo com tanto amor que era como se estivessem perdendo os próprios filhos. Então, ela ia, e ela ficou num estado de adoecimento de ver as plantas morrendo. Pelo amor e pela dedicação que ela tinha empregado naquilo. Então, depois veio assistência técnica maravilhosa, conseguiu, né, recuperar ali o que podia, o que não podia foi replantando. Quando o cacau começou a produzir, se inscreveu no concurso e ficou em primeiro lugar. Então, são muitas histórias de mulheres no campo, mulheres com a sua força, com a sua delicadeza, com o seu instinto maternal, levando a cacauicultura de Rondônia para um estágio muito maior, muito mais afetivo, muito mais delicado e muito mais sensitivo, né, com a qualidade superior. Que maravilha, hein? Emocionante a história, não só da Dona Claudine, né, das demais também, mas a Dona Claudine muito forte. E percebe, né, pessoal, a diversidade, mais uma vez, mostrando que é o caminho, né? A gente está falando de diversidade em relação a terroir, clima, ambiente e tudo mais, mas trazendo de fato para o dia a dia os homens, as mulheres, a contribuição de cada um dentro desse processo. É a mulher com o seu zelo, com o seu cuidado, com a sua atenção, né? E, ao mesmo tempo, os homens contribuindo ali, né, com um pouco mais da operação, um pouco mais das atividades mais brutas, vamos colocar assim. Acho que não se trata nunca de um ou do outro, é junto. A gente precisa trabalhar em equipe, precisa de um time forte. E é muito legal a gente ouvir isso. A gente estava comentando, né, o quanto é importante as mulheres participarem desse processo e talvez boa parte dessa premiação, boa parte desse destaque tem a ver com um olhar mais carinhoso, com um olhar de vamos transformar isso daqui num lugar diferente, né? Muito legal. Então, Dona Claudine, lá de Mirante da Serra, um abraço para a senhora, para a sua família, para toda a sua propriedade, tá? Obrigado por gerar, nos possibilitar contar histórias tão bonitas como essa e tantas outras aqui que a gente tem conversado. Ô Jane, em relação a próximos passos assim que a Cacauron tem feito e como que a Cacauron e os produtores, de modo geral, têm se relacionado com o cooperativismo, seja ele de crédito ou de outros ramos, mas como que você percebe essas parcerias que vêm acontecendo? E aí já
entrando um pouco, inclusive, na parceria que a Cicobi Centro recentemente fechou, né, com a Cacauron. Então, é um trabalho que foi mediado aí em conjunto com o Sebrae, né, a Marcileide, pessoa que tem feito essa interlocução, o Agnaldo, da empresa de consultoria contratada pelo Sebrae, que tem feito esse apoio todo. E como é que vocês enxergam, né? Chocolateiros, produtores, a Cacauron, de uma maneira geral, enxerga essa parceria da Cicobi Centro em apoio ao que a gente tem para construir daqui para frente? Olha, essa parceria com a Cicobi Centro tem sido fundamental para a Cacauron. É muito importante, né? Nós somos muito felizes de ter essa parceria. A Cacauron, ela nasce com um apoio gigantesco de diversas entidades e mostrando a força que uma associação que une cacau e chocolate dentro do estado de Rondônia pode ter. Então, nós temos várias entidades apoiando, várias pessoas acreditando e investindo dentro da Cacauron. E o Cicobi Centro vem com um apoio muito grande para nós, né? Com esse olhar cooperativista. Hoje a Cacauron ainda não é uma cooperativa, mas nós queremos aprender e, quem sabe, chegarmos lá também. Olha, eu vou falar, em tudo que depender de nós, nós queremos muito ajudar a Cacauron se tornar uma cooperativa lá na frente, com certeza. É um dos itens da visão de futuro aí. E a gente fica muito feliz com isso e a gente tem certeza que esse apoio vai ter um resultado muito grande. Porque nós estamos confiantes e nós estamos trabalhando muito. A Cacauron é uma associação muito organizada. Eu acredito que o Cicobi Centro não iria investir na associação se não visse essa organização, se não visse essa visão de futuro de longo prazo que a associação tem. Então, essa parceria ela é muito estratégica, muito inteligente e muito importante para ambas as partes. Porque o Cicobi Centro está investindo em algo que tem um futuro brilhante e a Cacauron está recebendo um apoio de uma entidade que já é brilhante, né? Então, a gente consegue trazer aí a união e uma perspectiva de futuro muito consistente para a cacauicultura e chocolataria de Rondônia. Maravilha. Pessoal, já caminhando um pouco aqui para os nossos fechamentos, acho que é importante ancorar e relembrar alguns pontos assim da nossa conversa, né? Quais são os grandes objetivos que a gente tem aqui hoje? A gente quer trazer que existe um excelentíssimo cacau sendo produzido em Rondônia e não é porque a gente é daqui que a gente fica naquele complexo de que santo de casa não faz milagre. Faz. Nesse caso especificamente, faz e faz muito. E a Cicobi Centro, uma cooperativa do ramo crédito aqui de Rondônia, sediada na cidade de Paraná, ela tanto acredita no produto, ela tanto acredita nas pessoas que estão hoje conduzindo a associação, ela acredita tanto nesse modelo de negócio de associativismo, né? O cooperativismo é bem isso, né? Então, tanto que a legislação fala que para montar uma cooperativa, una lá no mínimo 20 pessoas com interesse, um objeto, etc. e tudo mais, e aí vai desdobrando. Foi o que aconteceu na Cicobi Centro lá no passado. Então, pessoas acreditaram para resolver um problema comum, se uniram, capitalizaram esse negócio e montaram, na época, essa cooperativa de crédito. E a gente espera estar contribuindo para que a Cacauron também, em algum momento, se torne algo ainda mais grandioso e possa desdobrar mais impacto e tudo mais. Acho que é um registro justo que a gente faz aqui. Existem movimentos já dentro do estado de Rondônia que o cooperativismo já deu essa lição para nós. Na própria cadeia do cacau, na cidade vizinha de Cacoal, a gente tem, né, uma co-irmã nossa do Sistema Cicobi também amparando uma associação que é, né, voltada para a área do café. E hoje esse apoio ele tem se estendido pelas mãos da Cicobi Centro, a Cacauron, onde a gente acredita que ajuda a estruturar um pouco mais. Com um pouco de pessoal, com um pouco de estrutura, dando apoios de processos, né? Fazendo um compartilhamento de conhecimento daquilo que a gente pode deixar à disposição de vocês. Jane, fica à vontade para fazer suas considerações, para eventualmente alguma pergunta que eu não tenha feito e que você acha importante a gente registrar aqui para as pessoas que nos ouvem aqui. Hoje, quando a gente fala de Cicobi Centro, nós estamos falando de mais de 80 mil associados, estamos falando de uma área de atuação de
várias cidades do estado de Rondônia, Manaus, Porto Velho, Cascavel, enfim. É um público relevante que pode estar nos ouvindo. É um público, com certeza, potencial consumidor do cacau de Rondônia, do que a Cacauron está fomentando dentro do estado. Fica à vontade, esse momento é seu. Muito obrigada, fico muito feliz. Conversa excelentíssima que a gente teve a oportunidade de trazer ao conhecimento das pessoas as grandezas, as riquezas de Rondônia, né? O cacau, o café também, que é uma outra indicação de procedência que a gente tem dentro do nosso estado, são potências muito fortes. Eu acredito que a gente precisa valorizar isso porque as pessoas de fora já estão valorizando, elas já estão enxergando. Então vamos nós aqui de dentro do estado ter orgulho do que nós produzimos com qualidade, com assiduidade, com alegria, com organização. Né? Hoje, o cacau de Rondônia ele é uma potência muito grande, sendo reconhecido. Então, o que eu digo principalmente é experimentem. Experimentem. Dê uma chance para o chocolate de Rondônia, porque quem experimenta uma vez, depois não quer saber de outro. Ô, Jane, deixa eu fazer uma pergunta. E a pessoa, às vezes, que tem uma chácara, ela tem uma propriedade rural, ela pode arriscar plantar lá uns cacaus? Como é que funciona essa dinâmica? Ela consegue algum tipo de assistência? A própria associação ela auxilia nisso? O que você pode comentar para quem quer começar? Não vou falar a produção em si, acho que exige um pouco mais, mas tem caminhos para a pessoa que quer plantar árvore, para a pessoa que eventualmente quer se aventurar, né, dentro do cacau? Perfeito, Giga. Ótima colocação, porque assim, às vezes o produtor ouve uma conversa dessa e pensa, vou plantar cacau. E vai por conta, né, sem estudar, sem buscar uma assistência. Então, seria interessante que entrasse em contato com a Cacauron, a gente poderia indicar as entidades que podem estar auxiliando. Tem muitas entidades oferecendo assistência técnica de qualidade para o produtor de cacau. Se eu citar uma, as outras que eu esquecer vai ficar com ciúmes. Mas, enfim, entre em contato que a gente pode levar a conhecimento dessa pessoa para não correr o risco de iniciar uma produção desorganizada e talvez não ter um melhor resultado. Né? Hoje o cacau é uma cultura com potencial de resultado gigantesco. Né? Os preços que está o quilo do cacau e os custos que você tem para produzir esse mesmo quilo te dá uma margem de lucro bastante significativa. Então, para que você consiga alcançar o melhor potencial dessa produção, se você tem 1 hectare disponível ali para plantar uns pés de cacau, mencionei o Robson, que começou com 150 pés, ganhando premiação de nível nacional. Então, dá sim. E assim, só para a gente ter uma noção, 150 pés de cacau, ele normalmente é plantado de quantos em quantos metros? Seria poucos metros quadrados, né? Poucos, é 3x3, né? É uma área tão pequenininha. De fato. Que ele começou ali hoje. Ele está expandindo, os novos cacaueiros eles já estão até produzindo, ele já tem uma produção muito maior, mas são 150 pés muito produtivos, produzindo cerca de 3 quilos por pé. Então, isso tudo porque ele tem uma assistência técnica de qualidade, ele executa as dicas que ele recebe com qualidade, com preciosismo, e ele está preocupado com a produtividade e também com a qualidade, ele consegue esse destaque. Então, o produtor que deseja iniciar, eu recomendo que entre em contato, né? Vai lá, procura a Cacauron, que a gente vai saber indicar as instituições que podem auxiliar, como começar nesse plantio de cacau. A Cacauron está fazendo muito incentivo para a produção de cacau. Tem muitos dias de campo, que é riquíssimo, que o produtor absorve muito conhecimento, conhece outros produtores que já estão há mais tempo produzindo cacau de qualidade, tem a oportunidade de trocar uma ideia, tem os técnicos dando as palestras, tem muita coisa rica acontecendo dentro da associação que está fomentando a produção de cacau de qualidade. É a mesma coisa para quem deseja fazer chocolate. Também nos procure, quem já está fazendo, procure também ser associado da Cacauron, porque da mesma forma que nós temos benefícios para o produtor de cacau, nós também temos benefícios para os chocolateiros. E olha que beleza, né? Uma associação onde está as duas pontas do mesmo produto juntas, trabalhando juntos, com a intenção de crescer juntos. E isso traz uma confiança muito maior para o produtor de cacau e também para o chocolateiro. Então, se você também tem interesse em fazer chocolate, também procura saber fazer os cursos, entender melhor como que utilizar. Não é só misturar ingredientes, é você saber tudo que tem por trás daquilo para trazer o melhor destaque. Costumo dizer que eu, enquanto marca de chocolate,
Eu quero que todas as outras marcas sejam o mesmo nível ou até melhor que a minha. Perfeito. Porque se você for lá experimentar o chocolate X e não gostar, você não vai querer experimentar o meu. Possivelmente. Aí associa, às vezes, ao selo da região como um chocolate ruim, né? Exatamente. Eu falo, mas eu já comi o chocolate Rondônia e não gostei. Agora, se você vai lá e experimenta o chocolate X e acha excelente, quando você vê o meu, fala, cara, é do mesmo lugar. Quero experimentar também. Então, uma das coisas que a gente preza muito é um padrão, nível de qualidade excelentíssimo para todos que estiverem fazendo chocolate em Rondônia. Muito legal, Diane. Pessoal, para vocês terem ideia, né, da relevância disso, está escrito aqui na embalagem, né? Feito com o cacau do Robson. Tem um QR Code do lado. Se você bipar, tá aqui, né? Escaneie e conheça o produtor. Então, honestamente, dificilmente a gente vê algumas coisas nas prateleiras que têm essa conexão. Pessoal, obrigado por terem acompanhado esse episódio. Então, perceba, se você quer comer chocolate de qualidade, a gente deu dicas aqui. Se você é uma pessoa que eventualmente quer ter mais informações sobre o plantio do cacau, a Cacauron também está à disposição. Quer ter informações sobre a produção do chocolate em si, a Cacauron também está à disposição. E o que a gente quer com esse conteúdo aqui é que isso sirva de inspiração para pessoas que, independente da posição que ela ocupa dentro dessa cadeia, seja produtor, chocolateiro, consumidor, mas que a gente crie mais confiança, a gente crie mais clareza sobre esse produto que é de Rondônia que a gente está fazendo. Jane, muito obrigado, tá? Tenho certeza que você contribuiu demais e fica à disposição aí para você se despedir do nosso público. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todos que ficaram até aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o cacau e chocolate de Rondônia e possam levar essa cultura com orgulho, né? Tanto para dentro do coração de vocês, para dentro da casa de vocês e para todos que vocês conhecem. Vamos viajar, vamos levar um chocolate de Rondônia de presente, vamos falar bem de Rondônia. Nós temos excelentes exemplos de produtos para falar bem do nosso estado com propriedade. Então, agradeço a vocês. Espero vocês lá na página da Cacauron, também na página da Franco Cacau. Se você pesquisar o nosso nome Franco Cacau, com O no final, você encontra a gente no Instagram também. E tem muito conteúdo, tudo que for oportunidade de falar do cacau de chocolate de Rondônia. Eu quero estar presente porque eu quero levar essa bandeira e esse produto de excelente qualidade que nós temos em mãos. Muito obrigada. Obrigado, Diane. Obrigado, pessoal. Conversas Coop.